Bruna. Olá, Daniel. Boa Beleza? noite. Boa noite. Tudo certo? Que prazer, tudo certo. Honra estar aqui com você. A honra toda minha. Nossa, sou fã do Madcast, sou fã do seu trabalho, te acompanho. Um prazer estar aqui com você, trocando uma ideia. Massa, valeu. Obrigado. Show. Vou chamar o povo. O pessoal tá entrando aqui aos pouquinhos, mas eu acho que a gente já pode ir começando a nossa conversa enquanto eles vão chegando. E assim, Daniel, para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho de você pra gente. Beleza, Bruna. Eu e quem estiver acompanhando aqui já, bora mandar aqui pros conhecidos, né? Clica Boa. nesse aviãozinho que tem por aqui. Eu vou fazer isso, mandar aqui para alguns contatos que a gente pode fazer para compartilhar essa live com os amigos próximos, né? A gente pode enviar até para 10 pessoas, eu acho. Vou enviar aqui para alguns. Chamar o Bob, Beleza. o Alan. Vou chamar o povo. Beleza, já fiz aqui a minha parte. Vocês também enviam aí para a galera. Bem, Bruna, primeiro deixa eu agradecer, né? Eu acompanho o trabalho de geração de valor há um tempão. De certa forma me influenciou. Eu ouvi os podcasts de uma forma mais frequente antes. E você está no 4º ano de medicina, né? Aham. Agora, como chama líder da embaixada, é isso? Isso, aham. Isso. Então, a líder, então, no 4º ano de medicina, tendo acesso a informações de desenvolvimento e liderando, né? Influenciando o seu grupo e através da rede aqui uma porção mais ampliada da comunidade geral, para além da medicina, é algo louvável. Parabéns pelo trabalho que tem feito, que além das entrevistas que você tem feito também, tem soltado conteúdo, tem o seu podcast. Estou falando aqui Ó, que bacana! porque algumas pessoas que estão me acompanhando aqui através do meu perfil não conhecem a Bruna, né? Então pode acompanhá-la que tem muito conteúdo bom aí. Parabéns pelo trabalho. No 4º ano de medicina eu não estava assim. Olha Então, só. o que eu percebo é que a internet tem proporcionado um acesso e você, quando sensível a isso, amplifica seus horizontes, né? E você aproveitou então essa ferramenta que a gente está utilizando mais, que é a internet, para ampliar os Sim. horizontes. Então, é louvável. Imagina que isso vai repercutir muito bem na sua carreira. Logo nos primeiros anos, você não vai precisar, talvez, são passos que estão sendo economizados de eventuais erros para o futuro, tá? Aproveitando a inteligência das pessoas, tanto os livros que você cita muito, quanto as pessoas que você tem em contato, né? Então, parabéns por isso, queria destacar. Bem, Eu gosto de pensar dessa forma. É um investimento que, assim, não é cultural da nossa faculdade de medicina ser passado pra gente. A gente acaba entrando no mercado muito cru e acaba sofrendo muito mais, tendo que trabalhar muito mais. você aprende pela dor ou pelo amor, né? E se É, você tem o amor de buscar esse conhecimento, beleza, isso vai repercutir. Mas você também aprende pela dor, cometendo alguns erros durante o exercício profissional, independente da profissão. Nosso caso aqui na medicina. Quando eu estava na graduação, eu sempre gostei muito de participar de projetos. Onde eu estudei, só tinha medicina, inicialmente. E depois outros cursos foram abertos. Mas antes de fazer medicina, eu fiz um semestre de biologia em uma universidade. E nessa universidade, eu ia para as atividades dos outros cursos. Peraí. Caiu aqui um papel. Eu ia para as atividades de outros cursos. E eu senti falta quando eu fui para a faculdade de medicina. Não tinha outras coisas, só falava medicina. Eu senti uma necessidade de falar sobre outras coisas. E junto a outros amigos, Arthur, Vitor e uma galera lá da nossa turma, Samuel, nós fizemos um projeto chamado Medicina e Arte. E naquela ocasião, nós levávamos elementos da arte para debate dentro do contexto acadêmico. Então, desde a faculdade, eu quis fazer uma coisa diferente e sempre com essa necessidade de compartilhar. Então, nós, dentro desse projeto, a gente tinha várias atividades. Uma das atividades era o Medicine. Nós trazíamos um filme que tinha algum elemento médico e os convidados, um médico e outro que não era da medicina, justamente para
colocar novas ideias, novas possibilidades no debate. Essa foi a minha experiência de um pouco de liderança, eu era coordenador do projeto, dentro da graduação, e contato com o público, e para que isso acontecesse de uma melhor forma, precisava desenvolver a capacidade de comunicação, que é um pouco do marketing, precisava desenvolver a liderança para que os amigos que a gente fazia o projeto se sentissem motivados a enxergar além e também fizesse com grande desempenho as suas ações. Quando eu terminei a graduação, eu passei a atuar no interior do país. Eu me graduei no Cariri, que é no interior do Ceará, a parte do Ceará, e eu fiz a residência aqui na capital, cidade de Fortaleza, onde estou agora. Mas aí eu fui trabalhar no interior do Ceará e da Bahia também, que a fronteira lá permitia esse acesso fácil. E aí a gente se dá conta de que algumas demandas são solicitadas e nós não recebemos o treinamento para aquilo. Mas depois de um tempo, eu deixei de culpar a faculdade de não ter me entregue aquelas informações, como a liderança, como a capacidade de gerenciar as equipes, a capacidade de gerenciar os nossos próprios recursos cognitivos e financeiros para um exercício da autonomia intelectual. Eu percebi que, ok, eu tive uma boa formação, mas preciso de outras coisas. A faculdade não me deu. Ok, mas a faculdade, são tantos os conhecimentos, o conhecimento humano é amplo demais. Não tem como a faculdade te entregar. O que ela pode te fazer é permitir um ambiente aberto para que você exerça a sua autonomia intelectual. Esse termo me chamou muita atenção depois, mais tarde, quando eu fiz o mestrado, tive que estudar as diretrizes curriculares do curso de medicina e lá, nas diretrizes do nosso curso, ele estimula a que nós, como professores, estimulemos os alunos a que exerçam essa autonomia e não cria a expectativa no aluno de que tudo vai ser entregue na faculdade. O que você está fazendo? Você está buscando conhecimento por fora. Você está exercendo a sua autonomia intelectual. E de um lugar de depósito de conhecimento, que a faculdade poderia ser interpretada, é um ambiente aberto para o seu desenvolvimento. Então, é preciso que você tenha as brechas, mas quem vai invadir os espaços é você. A faculdade não vai ficar te fazendo pressão para isso, não, porque seria uma pressão a mais. O curso de medicina já tem a sua pressão própria, além, já pensou se tivesse uma cadeira em empreendedorismo e saúde, finanças pessoais, liderança, marketing, era muita coisa. Você tem que buscar o conhecimento de acordo com o que você quer. E aí, dentro dessa minha vivência profissional, logo após terminar, eu fui buscando me desenvolver em aspectos que eu percebia que precisava. Tanto através de leitura, de livros, quanto treinamentos soltos, cursos livres, treinamentos online. Depois de 2 anos atuando na questão primária, eu vim fazer a residência médica aqui na capital e aí pude ter acesso a maiores possibilidades de eventos, inclusive. Maior frequência de congressos na capital, maior frequência de eventos fora a medicina e aí me permitiu entrar numa rotina de desenvolvimento. Eu tinha um pouco de preconceito do livro de autoajuda, depois entendi que era de desenvolvimento pessoal e que faziam total diferença na minha prática. Quando eu li, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um livro que você postou recentemente. Excelente. Ele me ampliou a possibilidade de me comunicar dentro do atendimento médico. E isso me proporcionou ir conhecendo uma literatura, outra, fazendo um curso ou outro. E um deles era as finanças pessoais, a necessidade de desenvolver uma inteligência a fim de que pudesse usufruir da melhor forma dos recursos oriundos do trabalho médico, os honorários médicos. Nós, como médicos, recebemos honorários bem acima da comunidade, dos egressos, bem acima, e a gente precisa aproveitar essa oportunidade. E aí, buscando me desenvolver sobre isso, eu tive uma parte desse desenvolvimento bem acirrada acerca da educação financeira, inteligência financeira, ou qualquer outro nome que a gente possa citar desse aspecto de finanças. E, Daniel, a sua faculdade era metodologia ativa, PBL ou tradicional? Tradicional. Método tradicional, né? E muitas aulas, né? A manhã toda com aula.
a gente, no final da graduação, tem a foto de várias pessoas dormindo durante as aulas e eu estava lá numa dessas fotos. Tem hora que o corpo pede, né? Pede para Sim, descansar nossa. mesmo. E era uma quantidade de aula bem considerável. Quando eu me tornei professor universitário, na universidade aqui onde eu era professor, até fevereiro, Uhum. metodologia ativa. Então, eu pude exercer e conhecer, vivenciar na prática outras possibilidades. E eu já gostava muito de educação médica. O meu mestrado foi pela Fiocruz e a linha de pesquisa Educação em Saúde. E além dos treinamentos que a universidade proporciona aos professores, o mestrado me permitiu mergulhar acerca da educação médica e acerca de métodos de ensino e aprendizagem. E sempre eu coloco nos meus estudos, e coloquei no mestrado, inclusive, o ensino online, o ensino baseado em tecnologias digitais da informação e comunicação. O meu mestrado eu Uhum. produzi um consenso que eu vou apresentar para o Conselho de Medicina que respalda alguém que está produzindo conteúdo de educação médica a fim de que proteja a população. Porque quando eu estou produzindo conteúdo online, independente do tema, alguém que vai acessar aquele conteúdo vai aplicar numa pessoa. E as pessoas que acessam o conhecimento, elas precisam ter segurança de que o conteudista está assumindo um papel ético e não sendo influenciado por terceiros a fim de que queira implementar uma conduta não segura. Tá? Eu fiz um Nossa. consenso sobre isso, porque são muitos os conteudistas online, mas a gente não sabe dos interesses não declarados. E o consenso, caso o conteudista declara, eu estou respeitando o consenso nacional de produção de conteúdos de educação médica online, você já sabe o que ele Uhum. está falando. É como se fosse uma certificação. Que aí eu validei com especialistas e se tornou, então, a minha dissertação de mestrado, que eu pretendo que se transforme numa resolução do CFM em algum momento. Mas aí teve a pandemia, a gente está parado por enquanto, Sim. tem outras prioridades. Eu acho que vocês fizeram um podcast sobre isso, né? Falando sobre esse assunto. Alguma coisa semelhante a isso. Eu e o Bob sempre a gente coloca as nossas linhas de pesquisa, se tem em um podcast ou outro, Aham. tem um foco, né? Cada um dos episódios, mas a cabeça a mil, a gente mistura muitas vezes aí, devemos ter citado. E eu me lembro que quando eu ouvi, eu também nem me lembro qual episódio foi. E, nossa, eu fiquei um tempão assim refletindo sobre o como isso é importante, né? Porque as mídias sociais, ela dá visibilidade para qualquer pessoa. E Uhum. assim, como que a gente vai dar para a pessoa que está absorvendo aquele conteúdo uma segurança de que realmente aquela pessoa está sendo ética com É. aquele conteúdo? É As, realmente algo pe- muito importante. as pessoas que estão acessando o conteúdo, é, é, foi vencido uma barreira, estamos vencendo uma barreira, que é da tecnologia, que é assumir Uhum, que o meio digital pode proporcionar grandes benefícios educacionais. No entanto, a educação digital ela está em processo. A gente vai ver os problemas que isso pode nos gerar. Um deles é esse que você destacou: acessar conteúdo, já que todo mundo tem vez e voz, acessar uhum, conteúdos de quem tem interesses diversos por trás, não declarados. No problema, não tem problema você receber, por exemplo, um patrocínio. O problema é que as pessoas não saibam que você está recebendo aquele patrocínio e você direciona a sua comunicação toda para que a pessoa tome uma determinada ação. No campo dos investimentos, posso direcionar para que você vá para um produto de investimento ou para uma corretora específica. Não, uhum. não é errado, desde que haja transparência. E o consenso que eu busquei era que tivesse transparência. Então, eu acredito que as pessoas precisam desenvolver a sua educação digital. É como utilizar melhor as tecnologias à disposição nesse momento. E outras que virão, né? Existe uma base para isso. Isso, exatamente. E assim, para a gente dar um pouco mais de segmento no assunto das finanças, eu gostaria de começar comentando com você, aqui na nossa universidade, a gente sabe assim que a educação financeira para os próprios acadêmicos de medicina não é algo assim que é falado. Você vê que as pessoas elas não têm essa aptidão, né? E assim, tem uma colega nossa da nossa turma que ela começou um projeto pessoal dela muito interessante, justamente focado para ensinar finanças para o público acadêmico. E assim, o que ela
é que, assim, para o acadêmico, parece que a situação de você estar na posição de acadêmico parece que torna algumas coisas tão impossíveis que ele tem aquele mindset de tipo, não, estou na faculdade, agora eu não posso dar Para prioridade para tudo. isso. É, Uhum. e aí ela veio e ela trabalha com a produção de conteúdo e ela dá uma mentoria. E assim, alguns resultados de uma primeira turma que ela já teve é tipo você transformar a mentalidade dos estudantes a ponto de abrir a cabeça deles sobre finanças e perceber que eles podem muito mais. E assim, a transformação na vida da pessoa é muito grande. É, é um grande primeiro passo a mentalidade acerca dos investimentos. Eu Uhum. costumo mais utilizar, quando a gente estava se comunicando por texto, que eu gosto mais de utilizar o termo inteligência financeira e investimento é um dos aspectos. Na minha Aham. concepção, a inteligência financeira envolve o planejamento, o consumo e os investimentos também. Mas, dentro desses três blocos, tem os aspectos da mentalidade, da psicologia do consumo, do hábito para o investimento e dos objetivos secundários relacionados ao consumo. Então, de uma forma pouco crítica, você pode, em algum momento, aumentar a sua alimentação por questões relacionadas à saúde mental. Você pode, da mesma forma, suprir uma certa necessidade, anseio, através das compras. Então, é por isso que existe essa área do conhecimento humano da psicologia do consumo. E quando você começa a Uhum. entender a inteligência por trás das finanças, você amplia a sua perspectiva nesses três aspectos. Se eu não respeitar pelo menos esses três, eu não tenho bons resultados. Imagina que alguém consegue ter bons rendimentos, ou estudante, ou dentro da profissão, mas ele aumenta também o consumo. Então, o que é que vai sobrar para investir? Ele teve um dos aspectos, ele conseguiu bons honorários, ok. Mas os aportes para o investimento vão estar limitados porque o consumo aumentou. Então, ao tempo que Aham. você tem bons rendimentos, você deve ter um bom planejamento para direcionar os recursos e um melhor uso dos recursos, que é por troca de bens e serviços, no caso, o recurso financeiro, o dinheiro. E eu sei quem é. Qual é o nome dela? Letícia Nogueira, o perfil é Universitários com Dinheiro. Ah, beleza. Cara, Eu vejo as interações que a gente tem aqui. Letícia, abraço, Letícia. isso. Essa menina tá de parabéns. O projeto dela realmente assim tem muito potencial e tá fazendo a diferença na vida dos acadêmicos. As Massa. pessoas que conseguem dar um pouco de atenção para esse tipo de conteúdo é aquilo que você falou no começo da nossa live. Vão sair para o mercado com outro diferencial. Sim. Eu, quando terminei, Bruna, eu, com pouco tempo, 3 meses mais ou menos, eu estava com uma certa quantidade de recurso Uhum. e comprei um carro. Comprei um carro de alto preço, de luxo. Foi um carro, eu não vou falar a marca, mas foi um sedã preto. Foi, na ocasião, 2000 e, sei lá, 2011. Eu não vou falar que eu ouvi um podcast sobre isso. Pronto, quem quiser saber, eu fiquei lá trabalhando o primeiro ano de médico, paguei uma Uhum. parte lá, né? Mas fiquei trabalhando para o banco, com carro, e aí? Tô dando plantão suando lá para trabalhar para pagar juros. Então, eu aumentei meu rendimento, mas aumentei meu consumo, e nós somos profissionais em comprar itens que elevam o nosso gasto fixo. E Quando comem. você... E aí, tira a sua qualidade do recurso que você tem. Quando você assume uma rotina de consumo para gastos fixos, você engessa o seu orçamento a uma parte considerável que limita o seu avanço em diversos aspectos, inclusive de saúde. Você vai ter que aumentar a carga de trabalho para fazer aqueles pagamentos fixos. Quando eu assumi uma quantidade significativa mensal da parcela do carro, eu tive que aumentar minha jornada de trabalho. Então, o que foi que eu fiz? Eu comprei o veículo, aumentei o meu gasto mensal. Além da parcela lá, ainda tem o IPTU e outros, o seguro, né? Então, Uhum. você comprar itens que têm gastos secundários envolve uma criticidade. No momento da compra, a felicidade dá lugar ao racionalismo. E não Uhum. é ruim estar feliz. E eu
fiquei feliz por ter comprado o veículo. É massa, não é que, eu não vou comprar mais nada. Mas é que a cada momento de vida, precisa que você tenha um nível de consciência alto para que realize as melhores decisões. O foco é fazer as melhores decisões. Poderia ter me organizado melhor para adquirir naquela ocasião o veículo, mas da mesma forma que eu comprei aquele veículo, eu percebi que até quando eu me tornei professor, anos depois, os recém-egressos estavam cometendo os mesmos erros que eu. Então, não foi algo isolado que eu tive. E Sim. se não estava tudo resolvido, o problema era comigo. Mas era uma mentalidade de um grupo. Haja visto que Isso. os recém-egressos do curso de medicina em 2018, isso pela uma determinada associação fez esse estudo, né? A maior parte dos recém-egressos recebem até R$ 3.500 quando termina a faculdade. E o médico, entrando num programa de provimento, como o Mais Médicos, e antes o Provab, quando existia, então tem uma bolsa por base de 10 mil. Esse aumento repentino do poder de compra faz com que o médico exerça esse consumo muitas vezes de forma errada. Quando você tem acesso a isso durante a graduação, como Letícia proporciona para um grupo, você faz com que a pessoa economize tempo e dinheiro, que são duas variáveis que no longo prazo fazem toda a diferença na vida. Sim, aquela hora eu citei a questão do podcast, porque tem um podcast que você resume o comportamento que a maioria de nós acadêmicos, assim que nos formamos, fazemos, que é aquela coisa de sair, aí parece que a sociedade ela já tem uma imagem assim formada que o médico ele tem que viver num padrão de vida superior. Aí mesmo as pessoas talvez até nem querendo, elas precisam cumprir com aquela obrigação ali, sabe? Aí financia o carro, aí financia um apartamento, aí daqui a pouco tá tendo que trabalhar dobrado, aí perde a saúde, enfim, uma bola de neve que, infelizmente, a maioria de nós faz. Existem algumas demandas sociais. Existe quando alguém está bem vestido, ela tem maiores chances de ser interpretado com alguém mais seguro, né? Então, se o cara chegar todo de paletó, consegue roubar o banco. Então, da mesma forma, ter um veículo ou ter roupas que passam uma certa ideia de uma marca, por alguns, de uma forma bem inconsciente, é interpretado como sinônimo de sucesso profissional. E dentro do nosso subconsciente, ao longo do tempo, nós fomos acumulando essa informação e a gente busca suprir isso. Não é que nós não devemos consumir os melhores produtos. Isso, beleza. Essa camisa aqui eu tenho desde antes da faculdade. Eu não lembro quanto foi, mas isso aqui é uma boa escolha. Não é porque você não vai comprar as melhores marcas. É que você vai comprar para um fim. E não para suprir terceiros. Para um fim seu, né? Para um benefício. E acaba que você não economia no longo prazo adquirir bons produtos. Alguém já comprou um produto no falsificado e aí no instante danificou, teve que comprar outra, é melhor comprar uma coisa boa, né? Não é que você deve deixar de usufruir dos seus recursos em detrimento à manutenção de uma vida cheia de restrições. Quando eu falo sobre inteligência financeira e sobre essa parte de planejamento e consumo, eu não falo sobre causar um dano a você. Como é que pode? Você atuou, estudou bastante para passar no processo seletivo, seja pelo vestibular ou outros tipos de processos. Fez uma faculdade de alta demanda cognitiva, passa a ter melhores honorários e vai ser punido por isso? Que seria uma punição, um planejamento punitivo. Não, você vai usufruir dos seus recursos. No entanto, para que você possa usufruir e hackear o tempo, um bom consumo no presente e no futuro, é preciso que você tenha um nível crítico. E esse nível crítico envolve o consumo. Então, você pode ter um ótimo consumo hoje, tendo lazer, tendo a possibilidade de pagar pelo seu desenvolvimento educacional em pós-graduações, tendo a oportunidade de adquirir livros e cursos livres, ao tempo que o você do futuro aguarda de braços abertos para receber um montante
produzido pelos juros compostos. Isso. E a Débora, que está aqui, ela trabalha em Quixadá, e ela, quando a gente estava voltando, eu sou supervisor do programa Mais Médicos, e a gente estava voltando de Quixadá, ela atua lá, ela falou, uma parte do meu recurso eu guardo para a Débora do futuro. Olha E, só. e aí ela se liga muito em educação financeira, já se desenvolveu isso desde o início da sua atividade profissional. E quando a Débora do futuro se encontrar com o recurso, ela vai estar muito feliz, porque ela vai, de uma forma longitudinal, poder usufruir dos benefícios que o recurso financeiro proporciona ao nosso modo de organização social, que o dinheiro serve para trocas de bens e serviços. Eu lembro, Débora. Ela falou, que memória. O Bob disse aqui, ó, pior de tudo é que imediatamente antes de se formar são os nossos anos mais sofridos. Internato e a pressão sobre a residência, trabalho, financiamento universitário, né? Eu também fiz FIES. E por aí vai. E esse sofrimento pode ser revertido na forma de aquisições de bens e serviços, porque nós somos profissionais em nos dar presentes após uma rotina de trabalho intenso. Eu dava plantão, Bruna, em uma cidade, uma vez por mês, eram ciclos de 4 semanas. E uma dessas semanas, eu saía do PSF na quarta-feira, outro profissional ia para lá, e eu dava plantão quarta-feira até na segunda de manhã. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e saía na segunda de manhã para o outro trabalho. E eu, consequentemente, tinha bons rendimentos, mas eu não tinha nem tempo de gastar. E quando gastava, era um gasto não desnecessário, era um gasto com menos rigor no consumo. Precisamos ter esse cuidado também de não ficar trocando tempo por dinheiro. Essa troca não me parece adequada e as pessoas que viveram um bom tempo dentro da nossa profissão, a gente precisa aprender com quem já teve uma jornada e respeitar o conhecimento, sempre alegam que nós não devemos fazer isso. Eu tenho aproximadamente 8, 9 anos de formado, e aí eu tenho certa experiência, mas quem tem 20 anos ou um pouco mais, eu já tive a oportunidade de dar plantão com alguém que estava insatisfeito por decisões erradas. Alguém idoso, inclusive. E estava dando plantão, desempenhando lá. E não é que é ruim dar plantão. Alguém pode gostar bastante. Mas dar plantão achando ruim é uma É coisa ruim? desprezável. Da mesma É. forma que alguém pode estar atuando no ambiente ambulatorial e achando ruim também uma certa idade por condição de péssimas escolhas. Eu cito normalmente o plantão porque, fisiologicamente, por longo prazo, ele causa um dano, ficar noites e noites acordados. E aí, Sim. em uma parte considerável dos nossos colegas médicos, inclusive eu, e provavelmente você não vai gostar, por longo prazo, dar plantões noturnos. A não ser que você tenha assumido uma dentro do seu desplanejamento financeiro gastos fixos que impedem que você tenha as melhores escolhas. Então você não Sim. tem muita escolha em dar ou não aquele plantão, porque você tem uma rotina de boletos a ser pago. Tem uma coisa assim bem curiosa que acontece com a gente é que eu sempre gosto de pensar que na vida a gente sempre tem exemplos. Alguns são exemplos do que a gente deve ser e outros do que a gente não deve ser. Então, assim, a gente tem uma série de professores que, assim, viveram essa vida, como você falou, um pouco, assim, não planejada financeiramente. E aí eles acabam, hoje, tendo que trabalhar um pouco mais do que uma pessoa que teria se planejado financeiramente. E Uhum. como é que isso reflete para a gente, acadêmico? É que essa pessoa que, por exemplo, ela está estressada porque ela já está cansada cronologicamente, ela passa a imagem de que a medicina é ruim pra É gente. mesmo. Uhum. Diariamente, ela mostra essa face da medicina pra gente. Olha, não vá para essa especialidade, não vá para essa área. Da plantão é ruim, ir pro hospital é ruim, sabe? Dá aquela angústia na gente. E na verdade, não é que é ruim.
é que eles não se planejou de uma forma com que a profissão continuasse a atuar na vida dele como algo bom. E que bom, então, que você tem essa percepção e provavelmente você conversa sobre isso com os colegas. Quando está em um determinado estágio, você vê um preceptor, um professor com alto nível de felicidade exercendo o seu cuidado, e em outro momento um Uhum, professor com nível de estresse que limita, que enxergue as grandes e boas oportunidades que a medicina no nosso país proporciona. A maior parte dos países, a medicina proporciona que o médico tenha bons rendimentos. Se você ficar focado na sua situação do país e aumentando o consumo, sempre é como eu falei no início. Se o aumento do seu rendimento vem associado a um aumento de consumo, você tem gastos fixos que limitam itens relacionados a uma qualidade de vida. E, aliás, uhum, muitos dos itens relacionados à qualidade de vida nem são pagos. Por quê? Você precisa de quê? De tempo. Tempo gera felicidade quando você está num ambiente bom, como para algumas pessoas, ambiente de amigos, para outras pessoas, ambiente familiar. Cada um tem, para outras pessoas, participar de eventos relacionados à arte. E isso uhum. aqui é pagando em tempo. Como você não tem tempo para pagar, aí você tenta pagar em dinheiro, que aí se reverte em comportamentos, talvez aumentando o seu consumo para itens desnecessários. Quando eu dava plantão, eu tinha muitos colegas que estavam lá em plantões extras, né? Que a gente tinha um grupo e, pessoal, precisa de dar um plantão aqui, o colega vai faltar, quem pode? Aí uma pessoa tava em casa, né? Um determinado colega, eu quero comprar um sapato. Aí alguns colegas, isso me marcou muito, trocavam o seu Uhum. tempo por produtos. Eu disse, eu vou dar esse plantão que eu vou comprar não sei o quê. Aí, quando vai comprar um item mais caro, talvez um carro, que, digamos, dependendo de quantas parcelas vai ser, ele vai pagar ali 2.000, 3.000 reais por mês. Aí diz, não, atualmente eu ganho 10, consigo tirar 2, eu dou um plantão a mais, fico com 3. Aí, daqui a pouco já tem outra coisa para comprar, outra para comprar. E você vai trocando o seu tempo por dinheiro. Isso no longo prazo não é sustentável. Não há nenhuma garantia que aquele seu trabalho extra que você está se iludindo aí vai permanecer por um grande período de tempo. Minha esposa colocou aqui que essa pandemia provavelmente vai ensinar muito sobre consumo e sobre as verdadeiras prioridades da vida. Ótima reflexão sobre a troca do tempo. E, e muitas das pessoas que estão acompanhando aqui, o Bob, Débora e outros aqui, Narelli, provavelmente devem ter reduzido a sua fatura de cartão de crédito. E nem por isso o seu nível de felicidade foi reduzido. Quem sabe até aumentado. Sim. Percebendo, portanto, essa pandemia oportunizou para muitos não associar consumo diretamente com felicidade, embora muitas vezes pode sim estar associado quando compra uma viagem, etc. Mas há uma quantidade significativa de itens que não precisa pagar. Na Uhum. universidade aqui onde eu era professor, a gente ia ali, tem um bosque gigante, levava bolinha de sabão e ia brincar com meu filho, num local aberto, tranquilo, sem precisar consumir uma grande quantidade de recursos, para além de alguma coisa que ele queria comprar, ou então alguma coisa que a gente faria um piquenique. Eu não preciso trabalhar nos finais de semana. O tempo dedicado às famílias é, é impagável com recurso Total. financeiro. Se Uhum. alguém aqui é filho de médico ou de médica, pode ter passado pela experiência de ter seu pai ou sua mãe ausente por uma parte significativa da vida. Em um dado momento, os filhos ou você como pai ou mãe vai se arrepender por não ter ficado mais tempo com pessoas ou feito as coisas que você gosta. Mas você não vai lembrar aquele plantão que eu dei, ou então, eu trabalhava 90 horas por semana. O que você lembra são das experiências. E as Isso. experiências com pessoas é que geram maiores felicidades, maiores níveis de felicidade de uma forma longitudinal. É errado, na minha concepção, pensar que vou aproveitar, até eu fiz uma postagem sobre isso, né? É baseado numa pergunta. Eu vou aproveitar enquanto eu sou novo, vou dar o gás aqui trabalhando
para que esse acúmulo de recursos possa me proporcionar um nível de consumo que vai ser minha felicidade. Só que a felicidade está acontecendo a todo momento, não é um momento futuro, né? É esse Não é uma momento linha de presente. chegada. As pessoas não sei por que pensam que a felicidade é uma linha de chegada. Tipo, cheguei. Agora é pra eu estar feliz. E na verdade é a jornada, é o que você vai vivendo, os momentos. Uhum. Inclusive, os problemas que acontecem, os erros interpretados como oportunidades de melhorar, geram também felicidade. Sim. Eu e o Bob, nós somos sócios na Núcleo MD, e nós temos alguns produtos educacionais, e quando a gente se percebe eita, Bob, nós erramos nisso aqui, essa comunicação foi errada, não gerou engajamento com o público. Massa, vamos fazer de outro jeito. Toda vida que eu e Bob a gente faz um evento presencial ou um curso online, lança alguma coisa assim explosiva, a gente fica com tanta felicidade, mas durante esse lançamento a gente fez tantos erros, mas só que a gente consegue reverter de alguma forma a fim de que essa sensação de evolução, de aprendizado, possa ficar superior à sensação de frustração, que é própria da vida. Se a gente pudesse colocar a nossa vida num fluxograma, seria muito chato. Nós seríamos É, robôs, né? exatamente. É, tem um autor que provavelmente você conhece, que eu gosto bastante, que é o Gustavo Cerbasi. E assim, ensinando finanças, ele consegue mostrar pra gente que os dois extremos são totalmente ruins. Tanto aquele extremo de você levar uma vida financeira totalmente desregulada para você viver correndo atrás do dinheiro, quanto aquela vida de você ficar o tempo todo ali, sabe, sendo mão de vaca, pão duro e tudo mais. E ele trabalha muito essa questão de você viver o seu presente, você viver as experiências, de se proporcionar mais experiências. E uma coisa também muito bacana que ele gosta bastante de falar sobre educação dos filhos, educação financeira para os filhos e trabalhar essa questão. Poxa, a criança ela não nasce com o desejo de adquirir objetos e presentes. É a gente que coloca isso, é os pais que tentam dar presentes no lugar da presença. É mesmo, muito boa. Ele teve aqui em Fortaleza, eu fui para a palestra dele, tive a oportunidade de conversar. Eu gosto muito do Nossa, que bacana. Gustavo Cerbasi e tem exercido uma influência muito bacana. Tem um livro dele aqui muito bom, Investimentos Inteligentes. No livro Uhum. que eu escrevi, que está na editora agora, Inteligência Financeira para Médicos, vou lançar ainda esse semestre, espero, mas são tantas idas e vindas da editora para ficar uma coisa bem legal. Mas lá Uhum. eu falo sobre miopia temporal e hipermetropia temporal. Fiz essa alusão. A miopia não é a capacidade de você não enxergar o que está longe. Eu sou míope, por exemplo. Eu também. E se eu tirar meus óculos, eu não consigo ver o que está longe. E a gente pode associar isso com o dinheiro. Então, como que isso se aplica? A miopia temporal é aquela pessoa que, como não vê o futuro, gasta tudo no presente. Gasta tudo no presente, porque não estou vendo o futuro. E a hipermetropia temporal é aquela pessoa que tem dificuldade de ver o que está mais perto, mais próximo. E, portanto, guarda tudo para o futuro. Aquela pessoa que só vê o que está longe. Então, os dois são extremos inadequados. Guardar tudo para o futuro ou gastar tudo para o presente. É dessa forma você não tem o benefício que o recurso financeiro, o dinheiro, simplesmente pode te trazer e não apenas para você. Eu enxergo como a capacidade de você gerar riqueza através do seu trabalho ou através de empreendedorismo é uma chance de você gerar bens sociais. Primeiro você influencia o seu bem próximo, seus familiares, a sua comunidade, e aí todo mundo fazendo um pouquinho disso, a gente entrelaça as redes a fim de que cresçamos como sociedade. Quando você, por exemplo, meu avô e minha avó moravam em uma casa de pau a pique. Os familiares da minha avó, todos têm doença de Chagas porque tinham barbeiro. Lá, Uhum. todo mundo. Aí, eles, de alguma forma, conseguiram vencer essa barreira de sair lá da zona rural e foram para uma cidade um pouco maior. Em virtude da mercearia, deu uma sustentação financeira para que os filhos, no caso a minha mãe e os meus tios, pudessem frequentar a universidade já com uma certa dificuldade, mas frequentar a escola com uma formação mais estruturada. Com isso, eu já tive a influência de uma base melhor
a fim de que eu pudesse fazer um curso muito difícil, como de medicina, numa universidade particular, e ainda fizesse um nível acadêmico como mestrado. Então, olha, isso aí eu devo a meu avô, o esforço que ele fez lá atrás. O esforço que ele fez lá atrás relacionado a empreender em uma bodega, ele criou uma bodeguinha, deu uma base. Imagina o quanto que eu estou influenciando o meu bisneto. Porque eu estou criando, lá do meu avô, em duas gerações, 3 gerações, a gente já está tendo bons resultados. Aham. E se a gente desenvolve isso dentro do ambiente familiar, como o Gustavo fala, para os filhos e demais, é uma influência que você nem mede. Então, a pessoa que está me ouvindo a você aqui, e que passa a ter hábito de ter um desenvolvimento da sua inteligência financeira, e isso inclui também um dos aspectos simples, que é investir, ela está influenciando aí a todas as gerações para frente. Quando os Uhum. escravos foram liberados nos Estados Unidos, eles receberam uma pequena terra e um jumento, fazendo com que os descendentes desses escravos são hoje grandes empresários e milionários. Então, é preciso que a gente tenha a consciência temporal dentro da nossa vida, mas para além das gerações. A miopia e hipermetropia temporal, ela serve para dentro do nosso contexto. Mas a miopia e hipermetropia atemporal aí pode ser colocado em gerações, né, de Sim. influência. Eu penso muito nessa questão de geração, assim, brevemente, eu vim de uma comunidade rural e, assim, na minha família, eu acredito que saiu uma pessoa agora que ainda o Covid nem deixou colar grau. Mas, assim, só eu e outra pessoa que, assim, estudamos e resolvemos, assim, ir para a área acadêmica para melhorar realmente a questão da condição dos próximos, tanto condição de você conviver com pessoas que fizeram algo diferente, quanto financeiramente mesmo. Eu penso muito nessa questão um pouco mais exponencial, mais para a geração, para os filhos, netos, o que vem pela frente. É. E isso, Bruna, não é achismo. Existem estudos que Uhum, apontam e se elaborou uma teoria sobre isso, chama Teoria do Capital Humano. A teoria do capital humano, embora tenha algumas críticas, ela aponta que, à medida que a população de um país ou de uma região é suprida por oportunidades educacionais, os seus rendimentos e a sua qualidade de vida aumenta. Bem, a teoria, a ciência vem para revelar o que a gente já vê a olhos nus. À medida que você aumenta o seu nível acadêmico, você tem um maior potencial produtivo e esse potencial produtivo gera valor para uma sociedade que reverte em recursos financeiros e influencia você e sua família inicialmente e comunidade a avançar. Muitos uhum, que tiveram a possibilidade de fazer medicina após vencer uma grande barreira social, família muito humilde ou algo similar, elas puderam influenciar os seus familiares e para além a comunidade. E isso acontecendo de forma replicada, o país proporcionando isso através de programas, aí o país tem grande chance de crescimento. Essa possibilidade de impacto social, na minha concepção, deve estar presente sempre. Não algo egoísta, conhecimento mais retido para você, ou então a busca desenfreada pelo recurso financeiro, que na verdade não vai servir para muita coisa quando a gente fala só sobre dinheiro. Mas sobre vida, o dinheiro é um meio. isso, eu acho que falta essa consciência nas pessoas entender que o dinheiro é um meio. O dinheiro, assim, realmente é uma moeda, sabe? É pra gente trocar por coisas que a gente precisa e não ficar o tempo todo presa a essa mentalidade. Quando ao longo do tempo, até a gente chegar hoje, aos dígitos, né? Muitas das coisas foram utilizadas como dinheiro. Uma coisa para Uhum. ser um depósito de valor, ela precisava ser rara e que todo mundo queria aquilo. Então, o que é raro e todo mundo quer? Ao longo do tempo, muitas coisas foram raras e todo mundo queria. Dentre elas, em dado momento, o sal. Então, as populações distantes Sim. não sabiam extrair sal do oceano. O sal era, por isso que o nome é salário, né? Ele servia Uhum. como dinheiro. Em outro momento, os metais, de uma forma mais frequente, era utilizado porque tinha escassez, todo mundo queria, o ouro, por exemplo. E nós, como médicos, a gente também
consegue armazenar um valor para a sociedade, que no caso é o valor cognitivo. Todo mundo quer assistência médica e tem uma certa escassez. E a gente pode utilizar isso para ter um bom rendimento, ok. Mas que isso venha a favor também do desenvolvimento social. Como você é raro, você armazena um grande conhecimento de grande valor adquirido ao longo de séculos. E aí você deve entregar para a sociedade. Eu sempre busco ter essa análise mais ampla, porque não é só sobre esse momento que a gente está vivendo. A influência do passado com que a gente vive hoje deve ser respeitada. Eu respeito muito as gerações que antecederam a minha, os meus familiares, e busco já a partir de agora influenciar as pessoas da minha família que nem sequer nasceram ainda e da minha sociedade ao redor. Excelente. E assim, um conselho que você daria para quem é acadêmico, que está com um pezinho no mercado já, sobre inteligência financeira? Que leve em consideração esses pilares importantes, esses pilares da inteligência financeira. Consciência de consumo, que planeje e que mantenha uma rotina de investimentos. Quando eu falo sobre consciência de consumo, eu falo sobre refletir no aumento contínuo de gastos fixos. Quando eu falo sobre planejar, eu falo sobre pegar um papel e escrever. Eu não falo só, eu vou fazer aquilo e deixa na cabeça, eu vou fazer aquilo. Não, coloca no papel. Até eu faço uma sessão, com quem faz mentoria comigo, eu faço uma sessão só sobre planejamento. A gente faz o planejamento de curto prazo, de médio e de longo prazo, para 2 anos, 5, escreve tudo. Quando você escreve isso, é um passo adicionado à conquista. Não que você vai seguir cegamente aquele roteiro, mas vai balizar e vai te motivar a dar alguns passos e realizar boas escolhas. Se você coloca como um planejamento realizar residência médica daqui a 1 ano, essa decisão lá de planejamento vai influenciar o seu consumo hoje. Você vai deixar ou vai fazer algum consumo hoje e vai guardar uma quantidade de recursos porque você diz, não, quando eu entrar na residência eu quero ter tantos R$ 1.000 por mês adicionados à minha bolsa e eu vou juntar a partir de agora. E você, Bob está falando, não seja a agenda dos outros, né? Acredito que com essa consideração a gente tem que é uma influência, né? O efeito manada quando a gente está dentro de um grupo e alguns assumem uma determinada posição de consumo que distorce o seu planejamento. Aí, quando você não tem planejamento, você vai seguindo a manada, né? Quando você tem planejamento, Bob colocou essa consideração muito pertinente. Então, você coloca a sua agenda e passa de uma posição de ser influenciado até para um influenciador do bem. Quando você nega a aquisição de algo que um grupo tá fazendo aquela escolha, as pessoas dizem, por que você não vai fazer? Deixa de ser mão de vaca. Né? Aí você fala, não, existe a miopia temporal e a hipermetropia temporal. Acontece assim, as pessoas dizem, é mesmo, faz sentido. E todo mundo, o que eu estou falando aqui deve influenciar de alguma forma as pessoas que estão online, mas eu nem sei o quanto de influência que isso vai gerar para as pessoas, que essas pessoas que estão ao vivo vão comentar. O efeito vai ser exponencial. Da mesma forma, quando eu paro aqui e assisto uma live de um conteúdo, quando eu assisto um vídeo seu, e aí eu sou influenciado, levo aquilo para a minha prática, converso com outra pessoa. Né? Mais uma vez, colocando que o conhecimento influencia a sociedade de uma forma positiva e a gente não deve prender isso. Né? E essa arrogância intelectual também deixar de lado. Eu posso aprender com você, como eu aprendo nos seus stories ou no seu podcast Alta Performance, e eu posso aprender com o estudante do primeiro semestre. Ele pode aprender comigo, em virtude da minha jornada, e valorizar esse relacionamento humano que é o que tem de forte nas nossas relações. A informação está na internet. E aí eu coloquei também que a informação poderia ser equivalente a um cubo mágico, todo misturado. Mas o conhecimento está nas pessoas, que ela pegou a informação e produziu alguma coisa com o conhecimento, ela organizou. E esse conhecimento, quando compartilhado, ele faz muito mais sentido, porque essa organização gera mais insights
como eu peguei de várias coisas que eu estou falando, de um livro, de outro, de uma vivência, organizando em conhecimento, faz muito mais sentido para as pessoas que estão ouvindo. Da mesma forma, isso se reverte em informação que se transforma em outro conhecimento com a base que a pessoa que está assimilando esse conteúdo aqui já tem. E aí gera novos conhecimentos e evolução para todo mundo. Exatamente. Eu sou uma grande defensora dos livros, porque assim, eu vejo o livro como uma oportunidade de conversar com alguém que, assim, tanto a questão geográfica ou por já ter falecido, você não teria aquela oportunidade. E outra questão também, é um investimento pequeno para exponencialidade que aquele conteúdo pode te dar. Às vezes, você indo lá e comprando, pagando 30, 40 reais em um livro de desenvolvimento pessoal, e de repente você aprende uma coisa. E nas 100, 200 páginas você aprende uma coisa que você aplica na sua vida e muda seu jogo. Sim, Então, assim, é exponencial. é muito barato um livro. Muita Sim, informação. O livro quem já assistiu De Volta para o Futuro. O livro é aquele carro que o Dr. Brown fez. Ele permite que você viaje no tempo, para o passado, e traga as informações para o presente. Só que você não pode mudar o passado, que é o paradoxo do tempo. Você só pode mudar o presente, mas você pode usar as informações do passado, que você viaja no tempo através da leitura dos livros. Tem um cara, educador financeiro também, do mercado financeiro, Eduardo Moreira, que ele teve a oportunidade de conhecer a Rainha Elizabeth, ele é brasileiro. uou. E na ocasião, ele estava com o autor daquele livro de treinamentos de cavalo, eu não sei o nome dele, não. E aí ele falou que, que ia gravar uns vídeos em cassete, né, em videocassete, para ensinar a outros domadores a fazer o que ele fazia. Aí a rainha disse, não grave vídeo não, porque daqui a pouco nem vai existir videocassete. Escreva um livro. E o livro dele está aí ultrapassando gerações. A informação dentro de um livro, ela é transmitida de uma forma muito fácil. É só imprimir e você pega o livro. É diferente do conteúdo em áudio, que precisa de tecnologia, do conteúdo que precisa de internet. Se acabar todo o sistema de transmissão de dados, eu continuo com vários conhecimentos aqui. Mas eu vou perder as minhas centenas de horas de videoaulas. Por isso que eu decidi também escrever o livro. Eu Uhum. precisava registrar isso numa cápsula do tempo, que é o livro. E aí eu permito que outras gerações tenham acesso e comparem como foi o passado para eles, né, quando eles acessarem no futuro, e o que faz sentido para ainda aplicar, viajar no tempo. Show, nossa, excelente. Daniel, eu queria te agradecer muito, muito, muito pela essa oportunidade, por essa conversa. Aprendi muito aqui com você. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo também. E a gente deixou vários insights aqui. Conhecimento é o melhor investimento que a gente pode fazer. Cuidar das finanças também, mas principalmente investimento em conhecimento. Para a galera que às vezes fica. A gente precisa sim se dedicar à nossa carreira médica, isso é fundamental. A qualidade da nossa formação é imprescindível, afinal, nós teremos vida sobre a nossa responsabilidade. Mas, assim, existem outras habilidades que a gente também precisa desenvolver para melhorar tanto a nossa qualidade de vida como profissional, como ser humano, como também está proporcionando para os nossos pacientes um atendimento muito melhor. Então, assim, muito obrigada por essa oportunidade, por ter doado seu tempo para conversar com a gente, foi muito importante. Eu que agradeço, Bruno, e parabéns pelo trabalho que você está fazendo nesse momento. Você vai se enriquecer muito com as experiências das conversas que você tem e, sem Sim. dúvida, você será uma excelente médica porque você está tendo cuidado de se desenvolver. Quando você cuida de você, você tem maior nível de felicidade para cuidar de outras pessoas, que é uma essência da nossa profissão. É uma essência da nossa geração de valor como médicos, nesse caso, mas como Nossa, outros que rico isso, profissionais. viu? Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, muito obrigada a todos que nos assistiram. Mais uma vez, obrigado, Daniel. Desejar a todos uma excelente noite e até a próxima. Daniel, um grande abraço. Espero ter a oportunidade de te encontrar pelos eventos da medicina aí algum dia. E ó, Não, sou também. fãzaça do conteúdo que você produz. Show. Obrigado. Eu coloco também o mérito para o Bob, que a gente faz isso muito, muito, muito junto mesmo. Nós somos amigos desde a residência
e nós não estaríamos nesse nível de entrega se não estivéssemos bem integrados. Então, é compartilhado esse mérito. E abraço para a galera que acompanhou, né? A Letícia, Felipe, que se manifestou, Amanda, minha esposa, a Josiane, e o Bob, a Sara, todo mundo. Valeu, pessoal. Até as próximas lives. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos. Até Tchau, mais. tchau, Daniel. Tchau.